vocês, por gentileza, me digam se está apresentando aí? Ok. Sim. Ótimo, né? Então, como eu estava falando, eu acho muito difícil começar a falar sobre a Grazia Deledda, né, e mesmo de parte substancial da sua existência, sem falar da região em que ela nasceu, e a qual a sua obra está sempre se remetendo, né? E aí por isso que eu trouxe isso aqui, né? Então tem aí, deixa eu ver se eu faço aqui o play, que fica maior, eu não sei, assim, agora ficou, vocês estão vendo só um, né? Então a Sardenha é muito importante para a Deleda, porque a questão da natureza está sempre presente, né? A natureza na Grazia Deledda, na obra dela, é um personagem poderoso. E quando falamos assim da natureza na obra de Deleda, claro que nós estamos referindo principalmente à paisagem sarda. A Sardenha é, ao mesmo tempo, uma região administrativa e a segunda maior ilha italiana, possuindo mais de 2.400 quilômetros de costa. Como região, abriga diversas outras ilhas menores, Lasinara, San Pietro, Sant'Antico, Arcipélago della Maddalena. A maior parte da geografia da Sardenha é constituída de montanhas. E essas montanhas, elas são muito íntimas aos seus habitantes, né? De tal forma que eles tratam como se fossem parentes, né? Mas há também os territórios mais amplos, como o Campidano, Punta della Marmora e o Monte Gennargentu. Em seu território são predominantes o traço rochoso, né? Mesmo em sua costa. E aqui você tem uma panorâmica, desculpe pelas fotografias, elas não estão muito precisas, mas a gente tem uma ideia, só para ter mesmo uma ideia, né, dessas importantes cidades, como Cagliari, Alghero, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia. Aqui um desses montes, né, em que as pessoas são íntimas, assim, né? Agora, os seus rios, tem os rios, né? O Tirso, que deságua no Mar da Sardenha, e o Flumensosa, que deságua no Mar Tirreno. Bom, devido à aridez da região, seus rios são represados em diferentes pontos, o que gera lagos artificiais, entre eles o Modeu, nos maiores da Itália. E embora as chuvas sejam escassas, o vento é sempre presente. Então é dessa forma que não é por acaso que nas obras de Deleda o personagem sempre apareça, né? E em alguns casos aparecem também como no título, como por exemplo Juncos ao Vento, Deus dos Ventos, a Cidade do Vento. Mas ele também está presente no interior de muitas outras de suas narrativas. A Sardenha é uma região que tem como base da sua economia a agricultura, criação de ovelhas e a pesca, né? Mas hoje em dia o turismo também é muito presente e faz parte importante da economia local. Aqui, como vocês estão vendo, nessa fotografia, no seu território se pode encontrar traços de civilizações muito antigas, pré-latinas. Trata-se de resquícios daquilo que se convencionou chamar de Meir ou de Era Nurágica, que legaram à Sardenha monumentos em pedra tão ou mais importante dos que o de Stonehenge, e mais de 7.000 construções circulares em forma de cone, que são elementos característicos da paisagem sarda. Dentre as várias teorias sobre a sua origem, uma alega que tais construções podem ser atribuídas à mesma civilização daquela que um dia foi Atlântida, né? Dentre as muitas tradições sardas, ainda são muito populares aquelas que têm origem no mundo medieval, como as roupas utilizadas, principalmente as roupas tradicionais, né, utilizadas principalmente em dias festivos, e as próprias festas, como, por exemplo, a Farada di Candarere, que precede a festa da Ascensão de Maria, e a Cavalcata Sarda, em Sassari, e a Sagra del Redentor, em Noro. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o Elias Portolù, vocês vão ver que uma parte importante da história acontece numa dessas
festas, que é a peregrinação ao Santuário de São Francisco, né? Bom, eu não vou ter tempo aqui para falar de outra tradição, aqui, né, as festas, a foto aqui das festas, das roupas tradicionais da Sardenha, tocadores launedas. Bom, aqui a divisão do território, Sassari mais acima, Noro, Oristano, Sul de Sardenha e Cagliari mais abaixo. Aqui o Monte Ortobene, Pale Castedu, né, onde desde tempos pré-históricos os pastores utilizam esses lugares como abrigo, enfim. O Monte Ortobene, aqui uma foto dessa região, roupas tradicionais. Bom, aqui a casa de Grazia Deledda, mas enfim, eu não teria, assim, tem uma coisa que aparece muito na literatura de Grazia Deledda, e eu não vou ter tempo de falar aqui, mas é a questão da cozinha, né? São muitos e característicos os pães produzidos na Sardenha, tanto é que logo no início de Elias Portolu, eles fazem referência a um tipo de pães. A família é muito ligada à cozinha, à terra, né? Essas tradições antigas, né? Então, são muito característicos os pães que são feitos a partir de antigas formas de fermentação, né? Enfim, então Noro é onde nasce Deledda e a principal paisagem geográfica humana de onde ela colhe os seus personagens, tá? Ao mesmo tempo que constrói tramas que podem ou não ter tido alguma base real, mas que certamente são repletas de verossimilhança. Ela escreve em 1901, na nova antologia dos escritores italianos, as seguintes impressões sobre a própria cidade. Eu vou ler um pouco aqui para você como ela escreve. O interior da cidade é mais primitivo do que medieval, com ruas estreitas e mal pavimentadas, corredores, pequenas casas de granito, com escadas externas, pátios, pérgolas, portas abertas de onde se vêem cozinhas escuras, interiores pobres e pitorescos. No Ouro tem uma rua pavimentada, igrejas, cafés, mas o que pode ser interessante é o interior da cidade, as pequenas casas de pedra, o ninho ou covil de um povo inteligente e frugal, que trabalha e vive o ano todo de pão de cevada, que acredita em Deus e odeia o seu próximo como qualquer pequena ofensa. Tipos bizarros atravessam as ruas, passam pelos moradores com suas carroças puxadas por bois e seus cavalos inseparáveis. E as mulheres de olhos egípcios tradicionais, seja em seu traje rico e pesado ou mal vestido, com cestos e ânforas na cabeça, os vendedores ambulantes passam, os barbaritini, com seus cavalos carregados de batata, cesto de asfódalo, ferramentas de madeira, as mulheres de Oliena, com cestas de fruta. O vendedor de sanguessugas, que toca uma trompa de chifre para anunciar sua passagem, o pescador de trutas, o fabricante de panelas, que grita por peças antigas de cobre em troca de novas, uma espécie de cigano, cuja passagem, dizem as pessoas, anuncia uma mudança de tempo de boa para ruim. Um homem como uma bolsa de pano que implora por trigo e cevada para a festa de um santo. Um homem que toca um tambor anunciando uma lei da prefeitura, o preço do vinho ou de outras mercadorias ao mesmo tempo. E outros tipos. E, finalmente, o poeta, contador de histórias, que reduz os eventos italianos e estrangeiros mais interessantes em versos da Sardenha. Então, vocês percebam que, embora ela tenha escrito em 1901 essa descrição, né, essa é uma descrição de um mundo muito medieval, né? Então, na verdade, o que ela descreve na sua obra, que ela geralmente descreve nas suas narrativas, é muito baseado na sua existência na cidade de Nuoro, né? Então, trata-se de o quê? De uma Sardenha rural, mesmo rústica, vivida por ela entre os séculos XIX e XX. Ela descreve o interior das casas, as paisagens sardas e a condição humana de seus ocupantes com a mesma dignidade, trazendo para o seu leitor uma verdadeira fotografia dos ambientes, dos locais e da vida de seus habitantes. Como exemplo de descrição interior,
né? Eu posso citar aqui um pequeno parágrafo inicial do seu romance Cosima, que trago aqui na tradução da professora Maria do Rosário Toschi. E ela diz o seguinte: os objetos mais típicos estavam na estante, uma fila de candeeiros de latão, tendo ao lado a galheta para enchê-lo, com um longo bico semelhante a um instrumento de alquimista. A pequena talha do barro com óleo bom, o mundo de cafeteiras, as antigas xícaras vermelhas e amarelas, os pratos de estanho, que também pareciam tirados de alguma escavação pré-histórica. Finalmente, a tábua de cortar, daquela que usam os pastores, isto é, uma bandeja de madeira com uma cavidade e um canto para o sal. Na pia nunca faltava um pequeno caldeirão de cobre cheio de água tirada do poço do quintal. E sobre um banco a ânfora de barro com água potável, trazida laboriosamente da fonte distante do povoado. Né? Então, quer dizer, nesses objetos, da descrição pormenorizada desses objetos, Deleda percorre assim, a casa como se os objetos fossem personagens. Essa característica descritiva é um dos elementos que aproximam da escola do verismo italiano e também do naturalismo francês, por exemplo, de Émile Zola, sem, no entanto, comprometer-se integralmente com essas vertentes literárias. Ainda nessa obra, podemos encontrar o exemplo de como ela descrevia o povo da Sardenha em sua época. Assim ela tomava, aí abre aspas, assim ela tomava contato com o povo, com o verdadeiro povo, laborioso e submisso, que se podia, como moleiro, pôr as garras sobre as pequenas coisas do próximo. O fazia com parcimônia e depois ia confessar-se. Talvez até a confissão fosse um pouco fraudulenta, como a do famoso camponês que tentou enganar o confessor, dizendo-lhe ter roubado uma corda, e as insistentes inquirições do homem de Deus acabou por dizer que na corda estava amarrado um boi. De qualquer maneira, eram todas boas pessoas, com mulheres respeitosas e dissimuladas, homens que precisavam lutar com a terra ingrata e solitária, e os ventos, os pássaros e as raposas para arrancar o grão, o vinho dos que se nutriam, como o sacerdote na missa. Né? Bom, a, a, é interessante a gente perceber que nas descrições da Deleda, ela se torna não apenas uma romancista, mas uma pesquisadora do mundo em que ela vivia, né? Ela mostra, aí tem uma foto de uma cozinha sarda, e vocês veem que ela, né, faz uma descrição como se fosse de uma fotografia. Mas, além de tudo, ela se torna uma pesquisadora da vida sarda. E ela teve a oportunidade de certa maneira, descrever o seu próprio povo com olhos distanciados. E aí se torna uma espécie de etnógrafa. E uma vez que ela desenvolve essa capacidade de ver criticamente o que era parte de sua própria vida, ela constrói pouco a pouco o seu amadurecimento como escritora. É esse olhar que permite a Deleda dar vida a elementos que estão profundamente entranhados na Sardenha de seu tempo, como a ligação do homem com a terra e a sua quase simbiose com as forças da natureza, o poder das tradições, das superstições e seu embate com o pensamento cristão de base católica e com o pensamento racional da modernidade que chegava à ilha de maneira quase esfacelada. A Sardenha, que é objeto de suas narrativas, é uma ilha que custa chegar ao século XX, uma vez que ainda carrega o peso das tradições, do pensamento medieval, que separa homens e mulheres, nobres e servos, donos de terra e camponeses, todos vivendo as suas próprias dificuldades da condição humana, que a todos atravessa. Nesse mundo, ao mesmo tempo dividido e complexo, a descrição que Deleda faz da natureza é, mais uma vez repito, antropomórfica. Ela manifesta o estado interior dos seres. E, por sua vez, o ser humano é comparado à natureza. Em sua obra, a divisão entre ambos é muito tênue, e toda a vida contribui para uma espécie de unidade em que tudo se funde. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre ela. Eu sei que é muito fácil vocês encontrarem, né, aí no,
Wikipedia, outras fontes, mas eu fiz aqui um textinho também que eu tenho utilizado, depois eu venho retrabalhando esse texto, mas enfim, eu resolvi falar um pouco sobre ela, principalmente para quem está chegando agora e não conhece muito. Bom, eu considero que a Grazia Deledda foi uma das mais importantes expressões literárias da Itália entre os séculos XIX e XX. Talvez fosse apenas necessário dizer que ela foi a primeira e, até o momento, a única mulher italiana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1926. A primeira mulher a ser agraciada com o prêmio foi a sueca Selma Lagerlöf, em 1909, e o primeiro italiano a recebê-lo foi o poeta, né, já famoso, Giosuè Carducci, em 1906. Mas eu acho que o percurso literário de vida dessa grande escritora não começa nem se encerra nesse importante reconhecimento. A sua história é a de superação de uma mulher nascida e criada longe dos grandes centros e que lutou muito para ter seu nome inscrito entre os grandes da literatura italiana e mundial. Grazia Maria Cosima Damiana de Leda nacque nella città di Nuoro, in Sardegna, Itália, no 27 de setembro de 1871. Foi a quinta de 7 filhos, 2 homens e 5 mulheres, do casal Francesca Combossu e Giovanni Antonio de Lera. Filha de uma família pequeno-burguesa, inicialmente se interessou pela literatura por influência do próprio pai, que havia estudado leis, né? Este, embora ganhasse a vida como proprietário de terras e negociante, tendo sido também prefeito de Nuoro em 1863. Sempre se interessou por literatura, tendo escrito versos em sardo e fundado uma tipografia, a primeira de que se tem notícia em Nuoro, na qual imprimia um pequeno jornal em que publicava versos escritos em língua sarda. Grazia Deledda frequentou apenas 4 anos de escola, o que era o máximo de tempo que uma mulher em sua cidade, em sua época, conseguia estudar. Depois disso, seguiu sua educação de forma independente, inicialmente sob a tutela de um professor que lhe dava lições de italiano, em um tempo em que na Sardenha a língua predominante era o sardo nuorese ou sardo logudorese, de francês, de latim. E depois prosseguiu em seus estudos de forma autodidata. Após esse período inicial de formação, a vida familiar de Grazia Deledda se torna muito difícil, uma vez que, além da falência do pai, a família teve de lidar com o alcoolismo de um dos irmãos, Sanctus, e a entrada no mundo do crime de outro, Andrea. As mortes do pai em 1892 e da irmã Enza em 1896 marcarão esse momento da sua vida de forma muito contundente. Grazia Deledda iniciou sua carreira de escritora muito precocemente. Aos 17 anos, em 1888, ela enviou a Roma alguns contos que foram publicados pelo editor Eduardo Perino, na revista L'Ultima Moda. Foi nessa mesma revista que ela publicou, em forma de folhetim, o seu primeiro romance, Memória di Fernanda. Em 1890, também em forma de folhetim, foi publicado sob o pseudônimo de Ilha di San Ismael, em um jornal de Cagliari, L'Avvenire della Sardegna, o seu romance Stella d'Oriente. Nesse mesmo ano, ela publicou pela editora Trevisini de Milão o romance infanto-juvenil Nell'Azzurro. Em 1892, publica Fior di Sardegna. Em 1895, o romance Anime Oneste. Em 1891 e 96, além de colaborar com revistas La Sardegna, Piccola Rivista e Nova Antologia, ela publicou na Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane, dividido em vários números o ensaio Tradizioni Popolari di Nuoro em Sardenha. Nesse ensaio é muito interessante ler, porque ela vai fazer quase que uma pesquisa antropológica, né, sobre as tradições populares de Nuoro. E nos anos posteriores, segue-se contos, romances, nos quais ela explora com profundidade o ambiente e as questões da Sardenha do seu tempo. Em 1896, ela publica o romance La Via del Male, e em 1897, o livro de poesias Paesaggi Sardi. Em 1899, na passagem de 1899 e 1901, ela se muda para Roma, onde se casará no ano seguinte com Palmiro Madesani. Em 1903, com a publicação do romance Elias Portolù, ela começa a ser reconhecida pelo grande público e pela crítica da época. Com esse romance, ela demonstra seu amadurecimento como escritora
e possibilita a continuidade de sua carreira com uma série de romances de textos teatrais, como Cenere, de 1904, Ledera, de 1908, Sino al confine, de 1910, Colombo e Sparvieri, de 12, Cani ao vento, di 13, e L'incendio dell'Orvieto, di 1918, e O Dio dei Venti, di 1922, tra gli altri. Então, nos anos que seguem, a sua obra é reconhecida por importantes escritores italianos, como Giovanni Verga, e estrangeiros, caso de D.H. Lawrence, que prefacia a tradução inglesa do seu livro La Madre, de 1920. Grácia Deledda também foi tradutora do francês, sendo reconhecida na Itália por sua tradução de Eugène Grandet, de Honoré de Balzac, né? Em uma área dominada pela presença do universo masculino, a sua escritura foi um contínuo ato revolucionário contra a recepção de seu tempo, de que a percepção, né? Percepção de seu tempo de que a mulher somente poderia se envolver com literatura se estivesse no claustro do lar e apenas com o objetivo de tecer histórias para a distração das crianças. Escrever para Deledda foi sempre um desafio. Não obstante a oportunidade que teve de estudar, ela foi criada em um ambiente profundamente patriarcal, dominado por uma ordem social de característica medieval e pleno de sentimentos violentos, paixões religiosas, vinganças, sacrifícios, e que via o ato de escrever por parte de uma mulher de forma quase sempre negativa. Além disso, ela teve de lidar com críticos, todos homens, que de um modo ou de outro procuravam diminuir o peso de sua obra. Em seu romance autobiográfico Cosima, ela dirá que a recepção de sua primeira novela por parte de seus contemporâneos ou da crítica foi profundamente desanimadora, tendo sido a sua obra descrita como um jogo de maldade, suposições escandalosas de profecias libertinas. Ela foi atacada pela família, pelas mulheres que não sabiam ler, mas que consideravam romances como livros proibidos, e pelo irmão que considerava que ao se aventurar como escritora, ela ameaçava uma futura possibilidade de matrimônio, um dos poucos destinos honrosos para as mulheres de seu tempo. Anos mais tarde, Pirandello considerava sua escrita, que classificava de feminina, como estando ligada ao campo da subcultura, e Luigi Campoana, ainda que tenha escrito bem a respeito de seu romance La Via del Male, afirmou que não se deve temer as mulheres que escrevem, porque, entre aspas, colocam em sua obra de arte um elemento muito particular, a feminilidade, mas nada demais, fecha aspas. Bom, talvez tenha sido justamente esse nada demais que deu a Grazia Deledda, para inveja dos escritores que lhe eram contemporâneos, o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1926, recebido em 27 de dezembro de 1927. Em sua justificativa, a Comissão do Nobel escreveu que o prêmio havia sido designado a ela devido à sua potência como escritora, sustentada por um alto ideal que retrata a vida de modo plástico em sua isolada ilha natal e que trata de problemas de interesse humano geral com calor e profundidade. Em seus livros, Deledda aborda principalmente, mas nunca somente, dramas familiares sob o olhar de profundo conhecimento da realidade local, mas também do humano, em sua complexidade e amplitude, o que faz com que a sua escrita ainda possa nos tocar nos dias atuais. Temas como a luta entre o bem e o mal, o amor, o pecado e a morte estão muito presentes em seus trabalhos. Mas é provável que um dos aspectos mais importantes da escrita de Deledda seja o mesmo elemento que David Herbert Lawrence considerou como sendo o motor de suas principais obras, que é a força do erotismo, ou aquilo que o escritor inglês chamou simplesmente de eros. Nas obras de Deledda, o fio condutor geralmente se dá através de uma tensão erótica, que liga o sentimento amoroso às paixões instintivas do sexo. Essa força propulsiva é, na maior parte das vezes, vivenciada por personagens imersos na culpa. Um exemplo dessa força do erotismo em sua narrativa pode ser encontrado em seu romance La Madre, no qual um jovem padre se apaixona perdidamente por uma mulher. Dominado pela paixão carnal, seu único impedimento será o sacrifício feito por sua mãe, que luta até o fim para evitar aquilo que ela considera um escândalo e a condenação do filho por parte da igreja e da sociedade. Outro romance de carga erótica muito forte é La Via del Male, no qual o servo Pietro Benu deseja e conquista sua patroa e a leva a uma paixão selvagem e primitiva
de um amor que, segundo um trecho do próprio romance, se realizava como se uma ninfa estivesse encontrado o seu fauno. Em Mariana Sica, Deleda conta a história de uma mulher desinibida, que desafia as leis morais de seu tempo e decide receber em seu leito um jovem bandido. Esse modo de lidar na literatura com a força erótica também foi algo revolucionário para uma mulher que escrevia entre os séculos XIX e XX. Deleda deixou uma obra grandiosa, 32 romances, 250 contos, 2 peças de teatro, um livro de poesia, um libreto de ópera, um estudo sobre tradições populares de sua terra natal e adaptação do seu livro Chenery. Bom, há algumas traduções de Deleda no Brasil, né? Mas eu não vou falar sobre todas elas, porque eu teria que fazer aqui uma coleta de tudo, enfim, não vou ter como fazer isso agora. Mas eu vou fechar essa parte dizendo que aqui lá em 1891, ela escreveu uma carta para Stanis Manca, dizendo como era isso em 1891, né, antes dela ir para Roma. Quão difícil era ser escritor em Ouro, sobretudo se deseja contar a sua realidade mais próxima. A esse respeito, um de seus biógrafos nos lembra que, ao tentar quebrar a barreira do preconceito que confinava as mulheres ao local fixo estabelecido na estrutura patriarcal de Nuoro, e ao tentar honrar as tradições de sua terra, Deleda teve como resposta o ressentimento, a maledicência e a injúria. Chegou-se ao ponto de dizerem que não seria ela a escrever os livros que assinava, mas outra pessoa por ela. Seria melhor se transformar em uma dona de casa. Este foi o conselho mais benévolo, né? Esse difícil lugar da mulher em uma sociedade patriarcal é explorado por Deleda em vários de seus romances. Bom, entre os quais os 2 que eu tive a oportunidade de traduzir, que foi a Cidade do Vento e o Elias Portolù. Cidade do Vento, ele foi o primeiro romance que eu tive a oportunidade de traduzir. Eu vou fechar aqui minha apresentação agora. E ele foi traduzido, como disse a professora Margarete, publicado em 2019, e no ano passado eu tive a oportunidade e a felicidade de vê-lo indicado ao Prêmio Jabuti, foi um dos 5 finalistas, o que me deixou muito feliz, porque foi a única obra em italiano, né, entre os 5 finalistas, quando a gente tem uma tradição de livros ingleses. Mas enfim, e também teve uma alemã que foi a vencedora, mas eu já fiquei bastante feliz com a indicação, o que me mostrou que eu estava assim num caminho que, enfim, foi um caminho que me trouxe a isso, e eu fiquei bastante feliz. Então, antes mesmo da indicação ao prêmio, eu já tinha começado a tradução desse livro aqui, que saiu esse ano, que é o Elias Portolù. Eu vou ler, na verdade, aqui, vou fazer um resumo desse livro aqui, do que eu escrevi, na verdade. Peço desculpas porque quem comprou, quem tem o livro já leu, mas eu vou ler mais para quem não teve oportunidade de ver ainda, né? Eu começo assim de uma maneira muito pessoal, falando do livro, como ele me tocou, né, como tradutor. Então, eu boto assim: sei que tradutores e críticos literários não devem, em princípio, envolver-se por demais emocionalmente com a obra sobre a qual se debruçam, mas confesso que termino a tradução de Elias Portolù emocionado, com águas nos olhos, de enlevo e frustração ao mesmo tempo, chorando pela beleza do livro de Grazia Deledda, pela tristeza que inunda a cena final de sua trama e por ela ter construído um personagem tão incrível a ponto de nos envolvermos com ele, trazendo para próximo de nós e despertando, com a força de sua narrativa, sentimentos de naturezas diversas. A frustração é de justamente ter acompanhado os movimentos de um personagem incapaz de verdadeiramente tomar as rédeas de sua vida e de ser incapaz de fazer escolhas que o conduzam no caminho de sua felicidade e a das pessoas à sua volta. O resultado não pode ser outro que uma sucessão de tragédias. Attilio Momigliano, em seu célebre livro de História da Literatura Italiana, publicado em 1936,
não titubeará em afirmar que talvez Elias Portolù seja o livro de mais alta densidade moral escrito na Itália depois de Promesse Sposi. A frase em que o crítico italiano compara a obra de Alessandro Manzoni, fundador do romance moderno italiano, com o trabalho de Deleda, pode soar enigmática ao leitor contemporâneo, mas ela é uma prova da força narrativa de Deleda. A densidade moral a qual se refere o crítico italiano pode estar relacionada ao fato de que Promesse Sposi foi o primeiro romance italiano que teve a sua força na ação e na ética de personagens pobres, que estavam à margem da sociedade de seu tempo. E é precisamente na narrativa de uma história que envolve personagens populares que reside uma das principais forças do romance Elias Portolù de Grazia Deledda. Nesse romance, foi publicado inicialmente em forma de capítulos na importante revista de literatura editada em Florença, Nova Antologia, entre agosto e outubro do ano de 1900. Em 1903, a trama aparece em forma de livro pela editora Roux e Viarengo de Torino, e é traduzida e publicada em francês, com tradução de M. Herel, no mesmo ano. Em 1917, o romance ganha nova edição pela Fratelli Treves de Milão, importante casa editorial do seu tempo. De diferentes maneiras, Elias Portolù representou um marco na carreira de Grazia Deledda. Podemos falar de pelo menos dois elementos principais que configuram esse momento em sua obra: a questão temática e a questão da maturação de sua escritura. No que tange à questão temática, a trama do livro é centrada na relação amorosa entre cunhados, algo que à época era considerado incesto. Elias Portolù se apaixona perdidamente pela mulher de seu irmão. Aqui façamos uma pausa para relembrar aos leitores brasileiros que Deledda escreve sobre esse tema na passagem do século XIX para o século XX, e em um ambiente extremamente conservador, apenas para que possamos ter uma ideia do peso dessa escolha temática no período em que foi escrito. Por outro lado, também não podemos nos esquecer de que se tratava de uma época em que não havia o rádio, o cinema, a televisão ou a internet, e o romance era um dos principais canais para abordagem de temas que abarcassem a profundidade do humano e suas complexidades, como demonstram os trabalhos de alguns dos principais autores que escreveram entre os séculos XIX e XX, como, por exemplo, Alessandro Manzoni, Fyodor Dostoiévski, Victor Hugo, Lev Tolstói, dentre outros. Depois de ter consumado seu desejo, os personagens centrais têm de lidar com as consequências de seus atos. E é aqui que o romance ganha densidade, descrevendo um ambiente extremamente influenciado pela força do cristianismo católico. Deledda mostra almas humanas em profundo conflito quando se veem entre aquilo que desejam e o que deles exige um mundo social. Mas reduzir o tema de Elias Portolù à relação entre cunhados seria muito limitado. O personagem central, que dá nome ao título do romance, é pleno de riqueza, sendo uma delas o seu afrontamento constante por dúvidas intensas. Durante toda a obra, Elias será o personagem central, digno de uma análise de caráter profundo no romance, e o único do qual a autora faz revelar os pensamentos com mais profundidade. Há também um trecho curto em que a autora escolhe revelar o pensamento de Madalena. Bom, mas deixarei para os leitores a busca de uma leitura mais profunda de seu caráter. No entanto, podemos dizer que a complexidade de Elias pode ser equiparada à mesma de Hamlet, famoso personagem de Shakespeare, uma vez que podemos encontrar muitos paralelos entre o personagem de Deledda e do bardo de Stratford-upon-Avon. Um deles é que, assim como Hamlet, Elias Portolù é corroído por dúvidas imensas durante toda a trajetória, não conseguindo agir como gostaria, e acaba se deixando levar pelas circunstâncias. Sendo menos senhor de seu destino, Elias Portolù se vê paralisado, sem conseguir tomar uma ação que mude o curso de sua existência. Mas Deledda conduz a trama de seu romance com maestria, e até o final nós, leitores, somos levados a pensar que ele será capaz de dar o grande salto que dele esperamos com ansiedade. Mas a mentalidade de Elias Portolù ainda não parece ter chegado à sofisticação do homem renascentista que é Hamlet. Embora saibamos que a história de Hamlet se passa em tempos anteriores, Shakespeare é um homem do renascimento inglês e constrói o seu personagem também com o ethos de seu tempo. O ambiente em que Elias vive é profundamente cerceado, assolado por culpas, remorsos e por um catolicismo que parece ainda preso ao pensamento da Idade Média.
Tudo isso impede de tomar as ações acertadas para que ele seja feliz e faça feliz aos que estão ao seu redor. Outro personagem ao qual Elisa está intimamente ligado é o de Rodion Romanovich Raskolnikov, do clássico livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Um jovem estudante empobrecido que, assim como Elias, se vê assolado pela culpa a todo instante. Além do próprio sentimento que os une, são similares aos estados de delírio em que ambos personagens entram e que os levam à exaustão em vários momentos. No caso do romance de Deleda, pesa ainda o fervor religioso explícito, já que ao decidir se tornar padre, Elias aumenta ainda mais o seu martírio. Curiosamente, as forças que parecem querer conduzir Elias Portolu ao caminho da felicidade surgem na forma da natureza, em si mesma, ou pelo pensamento representativo de uma sabedoria primitiva, anterior ao cristianismo, ou mesmo ao pensamento clássico, e que de alguma forma parece sobreviver na Ilha da Sardenha, através de figuras como a de Zio Martinu, uma mistura de bandido, pastor de ovelhas e ermitão, e um dos personagens mais interessantes do romance, porque, embora viva a maior parte do tempo isolado dos demais, parece ter mais ciência do que qualquer outro a respeito do que acontece na comunidade e também do que se passa na alma das pessoas, mostrando bastante conhecimento das personalidades de todos os que ali vivem, sendo ele a pessoa mais sábia com que Elias se relaciona. É tocante acompanhar a jornada desse grande personagem delediano, que dá a Elias conselhos mais profundos e com argumentos mais consistentes do que qualquer sacerdote poderia lhe oferecer. Sem que Elias precise dizer muito, Zio Martinu lhe adivinha os segredos, pesa bem as consequências de cada escolha possível para cada situação, mas talvez movido pelo preconceito de estar diante de um personagem sem conhecimento formal de um padre, por exemplo, ou pela arrogância de se achar instruído por saber ler, ou por ter lido alguns livros religiosos, Elias é incapaz de seguir os conselhos, né, que lhe dá Zio Portolu, Martinu. E aos poucos, esse grande personagem, que parece ser uma espécie de consciência primitiva de Elias, desaparece do romance, principalmente à medida que Elias se inclina cada vez mais a ouvir o seu outro confidente, o padre Porquedu, e se compromete com o apostolado da Igreja Católica. Não é à toa que o próprio Zio Martinu, né, quem o acompanha à casa do padre, como se fosse uma entrega de uma consciência a outra na tentativa de ajudar Elias. Não obstante o comentário que acabei de fazer, não podemos ser injustos com o personagem do padre Porquedu, que, além de não ser um padre comum, sisudo, mas aberto ao entendimento do mundo, também tem sabedoria o bastante para adivinhar imediatamente os sentimentos de Portolu e de Madalena, e altera os seus conselhos de acordo com o desenvolvimento da trama, visando sempre o bem de Elias, ainda que segundo a sua percepção de mundo. Embora seja inegavelmente o personagem principal, Elias Portolu é confrontado a todo tempo com a figura feminina, que desde o seu primeiro encontro passa a ser o eixo de suas ações e de sua própria existência. Madalena é uma personagem que, aos olhos do nosso tempo, acaba lhe sendo muito superior, tanto pela energia com a qual move as suas ações, quanto pela densidade e clareza dos sentimentos que nutre para com Elisa até o final. Madalena é uma mulher forte, que parece não sofrer das dúvidas atrozes nas quais Elias se afunda. Talvez o único erro de Madalena tenha sido o de esperar de Elias que ele também se movesse com a mesma força e pelos mesmos princípios com os quais ela se move. Embora Madalena não seja o tema central do romance, é inegável que Deleda constrói uma personagem que vai além do seu tempo, ao mostrar uma mulher que, ao mesmo que presa a um ambiente extremamente limitador, sobretudo para a mulher, luta em busca de seu amor, por sua felicidade e pelo direito de ter o seu filho ao lado do verdadeiro pai. Por outro lado, a mãe de Elias Portolu, tia Neda, parece ser a guardiã de um mundo antigo, que mistura rituais pagãos, catolicismo, ferrenho, e sempre enfatiza aos seus filhos a necessidade de não se pensar apenas nas coisas do mundo, na vida terrena,
mas acima de tudo na salvação da alma. Embora seja um personagem solícito, ela cria em Elias uma espécie de dependência e sujeição à figura materna, que faz dele um homem efeminado, descrito em diversos momentos do romance com uma face feminina. A sua fragilidade física e a sua insegurança contrastam profundamente com a personalidade do pai e de outros homens ao seu redor. Bom, como eu coloquei acima, outro elemento que marca esse romance é que Grácia de Leda atinge um alto grau de configuração da sua capacidade de construção e condução da sua narrativa. Com Elias Portolù, definitivamente, ela começa a fazer parte do rol dos grandes escritores do seu tempo. Aqui ela domina o enredo, a estrutura, a composição da prosa, cativando a atenção do leitor, construindo uma narrativa convincente e, ao mesmo tempo, utilizando elementos sociais que ela tão bem conhecia. Em Elias Portolù, Deleda foi capaz de agregar esses outros elementos que se harmonizam em todo, proporcionando ao leitor uma leitura cheia de iluminações. Além disso, nesse romance, ela demonstra não apenas ter conhecimento dos problemas da Sardenha e mesmo da Itália de seu tempo, mas também uma profunda capacidade de observação da existência humana em suas inúmeras complexidades. A esse respeito, é de se notar como a romancista é consciente das diferenças de classe, tal como ela coloca na boca do personagem de Zio Portolù, que, ainda que com seus preconceitos, mostra-se bem consciente das diferenças entre sardos, continentais e entre senhores, os burgueses e os homens do campo. A atmosfera do romance é construída a partir de uma mítica Sardenha, que parece ter ficado imóvel no tempo, de onde Deleda tira as raízes da sua escrita. Em Elias Portolù, a paisagem descrita, né, como eu já falei anteriormente, ela sempre ela busca paisagem para dentro dos seus romances, né, ela adquire uma conotação primitiva e mágica. E não será a primeira vez que Deleda fará da natureza um de seus personagens principais. Como em outros de seus romances, a natureza possui uma força tal que entrelaça os caminhos dos seres humanos e parece conduzir as suas escolhas. Mas ela pode assumir formas e funções diferentes em cada romance. Se, por exemplo, em A Cidade do Vento, a natureza constringe, em Elias Portolù, o personagem que dá título ao romance, busca uma relação íntima com a natureza para a resolução dos seus problemas. Muitas vezes, em suas peregrinações solitárias ao bosque, ele procurará uma resposta às suas questões, tentando ouvir a própria voz da natureza. Abre aspas, ele pergunta assim, o que o vento dizia? O que o bosque estava murmurando? Nesse romance, Deleda também explora com o olhar de quem conhece os dois mundos, as tensões entre Sardenha e o continente italiano. Choques culturais, diferentes modos de dizer, são explorados no romance logo no início, quando Elias volta do cárcere no continente, influenciado por seu modo de falar. Como tradutor, eu devo confessar que nem sempre fui capaz de recuperar essas diferentes vozes. A língua italiana e seus diferentes dialetos podem se revelar muito amplos, com muito mais tonalidade do que se pode supor à primeira vista. Daí a sua complexidade, mas também a sua beleza. Uma tradução, por mais bem cuidada que seja, tende sempre a apagar diferenças dialetais, nem sempre reproduzíveis em uma língua de chegada. O texto original acha com expressões simples, muitas vezes conseguindo dizer em uma única palavra o que é complexo dizer em outra língua com muitas palavras. Mas onde o tradutor não alcança, eu espero que, e tenho certeza, que a escrita de Deleda possibilita a construção do sentido com precisão. Por exemplo, são muito precisas as descrições das paisagens sardas, que ela realiza como se fosse uma grande pintora, e ela o é, de tal forma que o leitor compenetrado se sentirá nos campos sardos, entre os romeros em sua viagem ao santuário de São Francisco. Também são muito precisas as referências de Deleda à cultura do mundo sardo de seu tempo, as tradições tão caras à escritora, que sabe explorar suas sutilezas com maestria, de tal forma que constantemente nos proporciona a vivência daquele mundo. O uso do discurso indireto livre impõe um ritmo particular à narrativa,
como se o leitor participasse da história, fundindo as vozes do narrador e dos personagens que a narrativa apresenta. Outro elemento complexo e magistralmente trabalhado por Deleda no romance é a enorme distância entre o mundo interior do personagem e a sua capacidade de agir no mundo real. A esse respeito, é importante lembrar que a autora, muito habilmente, nos faz saber os pensamentos de Elias, permitindo ao leitor conhecer as diferenças entre o mundo interior e a sua ação no mundo social. Uma característica que aliará a narrativa de Grazia Deleda à narrativa moderna, de autores como, por exemplo, Virginia Woolf. É através desse recurso que ficamos sabendo como o desejo interior de Elias se contrasta com a sua incapacidade de agir na vida real. É também como Elias é corroído pelo remorso. Talvez Elias Portolù seja a obra de Deleda mais próxima de uma estética do verismo italiano, aquele movimento que terá Giovanni Verga como um dos seus maiores expoentes e que encontrará paralelos e uma das suas maiores influências no naturalismo francês de Émile Zola. Mas seria precipitado querer encaixar a sua obra em uma ou outra corrente, pois ela não pode ser realmente encaixada em nenhum desses movimentos, embora traga algumas de suas características aqui e ali. Em Elias Portolù, o personagem principal parece estar a todo instante em luta com seus instintos humanos, mas o desejo carnal pela mulher do irmão não pode ser vencido por sua racionalidade titubeante e, ao fim, a natureza é mais forte. Tendo observado o movimento individual dos personagens principais, não podemos deixar de pensar que todos eles, incluindo Elias, estão presos a um destino social. Podemos ver em muitos momentos que ele é impedido de agir em uma determinada direção, temendo a reação do irmão, do pai, da mãe e de outras pessoas que estão ao seu redor. O mundo social exige de todos um comportamento à altura dos princípios estabelecidos. E todas as soluções propostas por Elias encontram no mundo social uma barreira intransponível, que só o afasta mais da felicidade terrena que a união com Madalena poderia lhe prover. Corroído pelo remorso, ele se afasta cada vez mais da alegria e se afunda no desencanto. A sua percepção de pecado, extremamente conservadora, impossibilita qualquer perspectiva de prazer e alegria ao lado de Madalena e de seu filho, mesmo após o desaparecimento do irmão. A mudança de existência lhe parece impossível. Em todas as suas reflexões, a força do mundo social, que também inclui a sua visão de pecado e das potências divinas prontas a julgar e a condenar as ações dos homens com o inferno, acaba por ser um obstáculo intransponível. Talvez o que seja mais doloroso em Elias Portolù é que, em tal contexto, o amor se torna um pecado não apenas de natureza religiosa, mas que pode levar a consequências inimagináveis no mundo social. Nesse sentido, outra palavra-chave do romance de Deleda é destino. A esse respeito, Licia Roncarati observa que a crise em que vivem os personagens de Deleda seria uma prova, uma manifestação daquele destino sempre presente e imperscrutável, frequentemente duro, injusto e invencível, que domina todos os homens. Há em Elias Portolù uma fatalidade do destino, como se a paixão e o pecado fossem algo inevitáveis com os quais os seres humanos devessem se confrontar. No redemoinho de suas paixões, o personagem de Elias se torna fraco em seu desejo, em sua necessidade de ser amado, mas também em sua incapacidade de ser coerente com aquilo que deseja. Em sua adequação para se tornar padre, Elias escolhe como a sua batalha combater aquilo que ele considera o mal, o pecado, como uma forma de assegurar a si mesmo a sua superioridade moral, a sua superioridade frente às outras pessoas, e mesmo em relação ao seu passado de erro, entre aspas. Trata-se de um combate no qual ele busca a salvação de sua alma acima de tudo, sacrificando toda a felicidade que o mundo dos vivos poderia lhe proporcionar. Desse modo, o arrependimento, a purificação e a salvação só podem ser conquistados com o caro preço da dor e do sofrimento. Eu já estou terminando. E para terminar, volto ao ponto em que iniciei.
fim do romance não sabendo quem é Elias Portolù. Se ele é um herói ou é um anti-herói. Se ele foi capaz de escolher um caminho que falasse diretamente ao seu ser, ou se arrependeu de não ter tomado o caminho que inicialmente parecia querer trilhar. Se foi forte ao vencer a tentação e rejeitar Madalena, ou se foi covarde ao não ter aceitado e ficado ao seu lado. A tragédia em que o romance termina é um castigo para ele, ou é o ponto máximo de sua libertação? Como uma grande romancista que é, Deleda deixa essas e outras perguntas aos seus leitores, como que a querer fazer cada um de nós refletir profundamente a respeito das questões que ela elabora e aborda nesse romance, que fala não apenas das indecisões de um ser humano, mas das decisões que muitos de nós temos de enfrentar durante a nossa existência. Seremos fortes o bastante ao ponto de nos desvencilharmos das opressões do mundo social que nos envolve para alcançarmos a liberdade? Seremos capazes de escolher com sabedoria o nosso próprio caminho para tentarmos ser felizes? Muito obrigado. Ok, professor. Vamos abrir agora para perguntas, dúvidas, curiosidades. Eu coloquei ali o link da editora Moinhos, e para quem desejar adquirir a obra, tem várias opções, e para conhecer também outras, né? Fiquem aberto, vejo aqui, tem o professor Max, tem muitas pessoas, e podem levantar a mão, o Érico levantou a mão, então acho que fica mais fácil. É o Jorge. Ah, desculpa, é o Jorge. É o Carioca. Isso. Professor, eu queria a curiosidade, qual é a maior dificuldade de fazer um livro? Bom, depende de qual tipo de livro, né? Eu tive a oportunidade de fazer vários tipos e cada um deles apresenta a sua dificuldade. Vai depender dos seus objetivos, do tipo de livro, se ele é um livro acadêmico, se é um livro literário, etc. E as escolhas que você precisa fazer em cada uma dessas circunstâncias. Vamos falar assim da obra, da literatura, digamos que eu também sou escritor, né, como apresentou a professora, publiquei livros de poesia, de contos e um romance, e recentemente organizei uma coletânea que está para sair de escritores, enfim. Então, em cada livro desse de literatura, por exemplo, ele tem uma dificuldade e vai depender daquilo que você elege como prioridade para você. Então, por exemplo, a sua prioridade é o quê? Fazer essa publicação para o mundo acadêmico da universidade? Você quer ser um best-seller? Você quer divulgar a sua obra? Então, cada pergunta dessa vai ter uma resposta diferente e ela vai conduzir os caminhos da sua editoração, né? Então, por exemplo, no mundo da literatura, quando eu comecei, eu fiz duas autopublicações. Eu achei melhor eu publicar, eu mesmo pagar para publicar os meus dois primeiros livros. O livro Rarefeito e o romance e o livro de contos Um Amor. Eu fiz essa escolha porque, primeiro, eu queria ter o controle total da publicação. Então, por exemplo, o livro de contos Um Amor, eu faço uma coisa que é difícil. Fui pegar o livro. É difícil você ter uma editora que faça. Que eu fiz umas fotografias e eu, em cada conto, início de conto, por exemplo, aqui, de Trieste ao Rio, que é um conto que tem muito de italiano, né? Aí eu boto uma fotografia que faz referência ao conto. Então, tipo assim, e eu fiz numa letra que eu queria. Então, quer dizer, eu ter esse domínio todo era importante para mim naquele momento da minha carreira. Porque eu estava apresentando e se eu mandasse para uma editora qualquer, eu não teria esse domínio de fazer a capa do jeito que eu quero, botar as fotografias do jeito que eu quero, etc. Né?
E aí, esses foram os dois. Mas, assim, a partir da recepção dos 2 primeiros livros, eu decidi que eu não ia mais me autopublicar, porque eu acho que, no fundo, as editoras elas precisam querer publicar você. E eu não vou ficar investindo meu recurso pessoal da minha família pagando para a editora publicar o meu livro. E aí, já no terceiro livro, que foi o terceiro foi Poemas da Meia-Noite do Meio-Dia. Ele foi publicado por uma editora que, por acaso, é a editora Moinhos, que também está publicando o Elias Portolu. Então, eu publiquei por ela, eu não paguei nada, eles se assumiram todas as responsabilidades, então eles dão uma cota de 10% para o autor daquilo que eles vendem. Mas, ao mesmo tempo, eu escolhi uma editora pequena, porque ainda na editora pequena eu tenho algum controle. Então, por exemplo, eu pude, por exemplo, fazer esse livro com a capa que eu desenhei e com inserção de figuras que eu busquei que fazem parte da pesquisa. Então, todo livro ele tem figuras. Em cada capítulo do livro ele tem figuras. Então, se eu colocasse numa editora grande, é muito é muito provável que eles não fizessem da forma que eu queria. Mas aí ele aceitou a minha proposta, eu já mandei o livro fechado para ele, e foi muito legal, porque esse livro ganhou o prêmio importante de poesia, na época que era o prêmio Pen Clube do Brasil, e foi indicado ao prêmio Rio de Literatura, que durante a Covid parou, mas era um prêmio importante. Depois eu comecei a trabalhar com a editora Patuá, que, embora seja uma editora pequena, ela tem uma repercussão muito grande, e o editor também me permitiu fazer um livro como Três Sóis, que é um livro altamente... Ele é todo cheio de figuras que eu pesquisei também. Então, cada capítulo ele tem, por exemplo, figuras, e o editor topou eu botar essas figuras que têm, obviamente, relação com o livro. Em cada capítulo tem figuras de quadros que têm a ver. Então, tudo isso eu estou mostrando, por quê? Porque, obviamente, eu trabalho com uma editora pequena, então eu conversando com o editor, a gente chega a alguma solução. Né? Então, a partir depois do meu terceiro livro, eu nunca mais não fiz mais autopublicação. Agora, se você quer eu mando para editoras pequenas, e essas editoras, eu trabalho com 2 editoras atualmente, que é a Moinhos e a editora Patuá, e os editores, eles são muito... tenho uma conversa direta com os editores, então, por isso que eu acho que funciona bem. Agora, por exemplo, a editora pequena ela tem um problema, ela não tem distribuição. Ela não tem uma distribuição como a Companhia das Letras tem. E eles trabalham fazendo algumas coisas, por exemplo, eu faço lançamento em bar. A Patuá tem um bar dela. Agora fechou por causa da Covid, mas antes ela tinha um bar, o Patuscada. Então, quando o lançamento dos livros acontecia no bar. E as pessoas vão lá, e muita gente vai. Em São Paulo, o pessoal da USP vai e compra o livro. Então, ele consegue gerar uma renda vendendo assim e também usando a internet. Mas ele não tem a rede, por exemplo, de influência que tem uma Companhia das Letras, ou uma Record, né? Que distribui livro para todo o país. Mas são escolhas. Tem gente que trabalhava com companhias grandes até pouco tempo e está trabalhando com companhias pequenas. Por exemplo, o professor Marco Lucchesi, que é membro da Academia Brasileira de Letras, grande tradutor de Humberto Eco e tudo mais, trabalhou durante muito tempo com grandes companhias, e os últimos livros que eu vi dele publicado estavam pela Patuá e uma editora chamada, acho que é Rua do Sabão, uma coisa assim. São editoras pequenas, porque eu acredito, eu não falei com ele, não,
mas eu acredito que ele tenha o controle desse material. E nas editoras pequenas, né, continua o contrato de 10% para o escritor, ou você pode fazer outros acordos. Você pode comprar o seu livro por um preço menor e vender você mesmo. Enfim, tem várias. Então, cada pergunta, cada motivação, ela tem um tipo de resposta e o que vai levar você a publicar para uma editora pequena ou grande. Só para terminar, ainda tem um outro problema que as editoras grandes, elas têm uma escolha muito, elas têm um modo de ver muito comercialmente. Então, por exemplo, o livro, essa primeira tradução de Grazia Deledda, que foi A Cidade do Vento, eu comecei essa tradução ainda quando eu era estudante, então há muito tempo, mais de 20 anos atrás. Então eu comecei a fazer a tradução quando eu era estudante de literatura e trabalhei durante muito tempo nela, foi um grande desafio, etc. Mas quando eu estava pronto, eu mandei para grandes editoras. E todas elas tinham uma desculpa. Esse livro não sei o quê, não vai dar certo. Então, eu fiquei muitos anos mandando para eles e eles assim não aceitavam, não tinham interesse. Mas a editora Moinhos acabou aceitando. E ela ficou muito feliz com a indicação do prêmio, por exemplo, que para a editora foi legal, para a editora pequena. Então, por isso ela foi e publicou o segundo. E para mim não teve custo nenhum, né? Ela assumiu os custos disso e tem um contrato que eu assinei com ela de 10% das vendas, mas é isso. Então, cada tipo de trabalho. Aí eu não falei dos livros acadêmicos, né? Então deixa eu só falar para quem está querendo um livro acadêmico, né? Então, se você está fazendo um livro na sua área, um livro acadêmico, o livro acadêmico ele tem vários objetivos. Às vezes o professor que está escrevendo, ele não tem o objetivo de ganhar um mercado maior, mas é importante que ele faça aquele livro para a carreira dele, né? Porque ele vai progredir através das publicações dele, etc, etc. Então, o meu conselho é procurar as editoras acadêmicas universitárias, que geralmente tem uma chamada por ano, ou tem algumas editoras privadas acadêmicas. Por exemplo, meu último livro acadêmico, foi Identidades Masculinas, em Coriolano e Antônio Cleópatra de William Shakespeare, ele foi publicado pela Mavice, que é um braço da Patuá. E aí, por que tem que ser uma editora acadêmica? Porque tem que ter um conselho editorial, porque o Lattes ele vai analisar isso na hora que você for fazer sua progressão. Ele vai conferir, esse livro ele tem conselho editorial ou não tem conselho editorial? Ele foi feito por uma editora acadêmica ou não, ou uma editora comercial? Tudo isso ele vai pontuar. Então, aí vai o objetivo de cada um. Agora, por exemplo, o último livro que eu participei de uma coletânea foi feito por uma grande editora, que é esse aqui, esse livro aqui. Tudo que você quer saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. Então, esse livro aqui foi publicado pela editora Nova Fronteira. E tem um artigo meu aqui, falando sobre Shakespeare. Mas a pessoa que publicou, ela tem entrada com uma grande editora, e essa grande editora topou publicar esse livro. Agora, também tem uma coisa, esse livro teve um caráter de solidariedade, porque os direitos autorais vão para vítimas da Covid. Então, tem essa coisa também. Então, tem várias respostas para diferentes demandas do livro. Ok, obrigado, professor. Boa apresentação. Eu não sei se eu respondi aquilo que você queria, mas eu não, entendi, obrigado. Obrigada, professora. A Lucília levantou a mão. Bom dia. Bom dia. Uma curiosidade, professor William. Quando você descobriu que você tinha esse dom de ser tradutor, e por que
traduzir obras em italiano? Bom, eu não sei assim, eu não acredito muito no dom, eu acredito muito no trabalho. Mas assim, é claro que a gente tem algumas tendências, enfim, né? Senão a gente não seria cada um que é, né? Então cada um tem a sua tendência, tem a sua descoberta. Na verdade, a minha história com línguas é muito antiga, desde criança, porque primeiro havia uma mistura de eu fui. Minha família é da cidade de Castelo, em Vitória, e eles viviam numa comunidade italiana, embora minha família tenha uma mistura muito grande. Minha avó era portuguesa, por parte de mãe, meu avô era mistura de negro com índio, né? E então, assim, tinha uma mistura brasileira muito forte, mas eu tinha uma tia que é italiana, então tinha essa presença desse mundo italiano de alguma maneira. Depois a família veio para o Rio de Janeiro e a minha mãe ela trabalhou como empregada doméstica em várias casas e eu acompanhava. E uma dessas, a dona recebia festas, tinha pessoas, e eu descobri que as pessoas falavam línguas diferentes no mundo. Eu fiquei muito intrigado com aquilo. Porque não é só... Porque o italiano eu não entendia como sendo uma língua diferente quando eu era criança. Eu entendia que era uma coisa assim que do português, sabe? Eu não fazia essa diferença. Mas, enfim, aí eu só me dei conta que as pessoas falavam línguas diferentes nessa experiência, em que eu conheci uma pessoa que ela falava inglês e eu me dei conta disso. Então, na verdade, desde muito cedo, a partir disso foi uma iluminação para mim. Eu comecei a buscar isso para minha vida. Eu comecei a estudar, a estudar profundamente as coisas e fui estudar essas línguas que eu estudo desde muito tempo, o inglês e o italiano. E quando eu estava na faculdade, eu já sentia essa vontade de traduzir. Eu achava essa questão da tradução uma coisa muito interessante, de você ser de alguma forma ponte entre dois mundos. E eu fui buscando isso. E na faculdade eu fui muito influenciado. Eu já citei o nome dele aqui, e espero que ele me perdoe por citar o nome dele sem autorização, mas foi o meu professor Marco Lucchesi. Eu fui aluno dele durante muitos anos, e ele teve uma influência muito positiva na minha forma de ver as coisas, de estudar literatura italiana. E ele era foi tradutor de Umberto Eco e tudo mais, e me influenciou muito positivamente. E aí eu comecei, em uma das disciplinas que eu fiz dele, já a traduzir vários textos, e um desses textos que eu comecei a traduzir foi Grazia Deledda. Agora, assim, eu acho também são outras escolhas. Você ser tradutor no Brasil vai depender do que você quer e como. Você pode ser um tradutor profissional, que eu não me considero um tradutor profissional. O tradutor profissional é aquele que geralmente trabalha diretamente com as editoras. A editora paga para você fazer uma certa tradução e tem assim tempo. Você tem um tempo determinado para entregar aquilo. E a pressão é muito grande, né? Eu já fui convidado para uma editora para ser tradutor assim, mas eu não me vejo com essa capacidade de ficar ali 8 horas para entregar uma coisa. Eu acho muito estressante. Eu já estou de cabelo branco, eu já vou ficar mais estressado ainda, porque eu vou ficar nervoso, porque o meu nome está ali e tendo que entregar. Mas assim, então tem essa possibilidade de você viver de ser tradutor profissional, mas você tem que ter esse compromisso de estar ali. O meu tipo de tradução é mais uma tradução que eu estou me dedicando, devido à minha carreira como professor, a traduzir alguns autores. Entre elas, eu elegi a Grazia Deledda, ou a Grazia Deledda me escolheu, que eu acho que é o mais provável, porque eu já estou com ela há muito tempo, embora eu só tenha 2 livros traduzidos dela. Para vocês terem uma ideia, esse primeiro livro eu comecei a traduzir quando eu tinha 26, eu já vou fazer 50, então já estou com ele debaixo do braço há muito tempo, andando para lá e para cá. William, me veio um insight aqui. Você já buscou algum descendente dela?
para falar que você praticamente é da família? De quem? Da Deleira? É, Tô longe de ser da família, mas ué, tô mas com ela mais da debaixo do braço metade para da lá e sua para cá há vida, muito tempo. mais da metade da sua vida você tá com ela? É a verdade. Não procurei. Inclusive, eu nunca fui a Sardenha. Eu morei em Perúdia durante um tempo quando eu estava estudando lá, mas eu nunca tive recurso para sair de Perúdia e ir para Sardenha. Aí depois eu fui professor convidado da Universidade Federico II, eu falei, agora eu vou. Aí fiquei lá em 2019 para ir, só que acontece que os meus colegas me prendiam tanto que eu não conseguia Sardenha, porque eu ficava, os napolitanos, eles querem que você seja napolitano, né? Então eu fiquei lá vivendo Nápoles profundamente no período que eu fui. Agora, esse mês eu tive uma grata surpresa, porque eu fui. A prefeitura de Roma me deu um prêmio por conta dessas traduções. E aí, talvez, eu estou tentando, né? Se eu conseguir recurso e tal, dessa vez eu vou a Sardenha. Mas eu já conversei com pessoas sardas e tudo mais. E se tudo der certo, eu vou assim que a Covid permitir, e aí eu for receber esse prêmio, eu vou aproveitar e ir para Sardenha. Mas eu nunca fui. Mas eu me sinto muito próximo. Toda vez que eu leio, realmente eu abraço muito. Eu tenho refletido muito sobre a escritura da Grazia Deledda. Eu acho que uma prova é isso, esse texto que eu trouxe para vocês, que mostra uma reflexão, claro, se não profunda, ao menos em maturação do trabalho dela. Mas eu me sinto muito próximo da Grazia Deledda e de tudo que é italiano. Para mim, estar na Itália e falar de italiano, falar das coisas da Itália é muito. Eu tenho o sentimento muito de estar perto da minha infância, de tudo que eu vivi. Agradeço, então, muito obrigada. Agora, Max, Bom dia, é um imenso prazer participar, assistir esta conferência. Muito Prazer obrigado, todo professor meu. William. Eu posso te dizer que, primeiro, vai ser um lindo dia quando vou dar de você, tá? Você Sim, vai finalmente chegar em Sardenha, será uma grande festa, ritornerai a casa. Você vai, eu acho, é uma coisa kármica, talvez, que você tem na tua existência, desta volta para a Sardenha, e tudo tem um momento certo. Você claro. não podia voltar antes. Você deveria ter passado tudo, esta indoctrinação que você fez através do teu trabalho de tradução, esse trabalho transcultural. É, eu tenho certeza que você vai apaixonar para a Sardenha e viver lá. Eu não conheço a Sardenha, mas conheço a Córcega, é ao lado, onde minha mãe cresceu. A questão dos dialetos é muito interessante, e a tua coragem também de encarar o desafio de traduzir Grazia Deledda, estas interferências linguísticas que o dialeto, os desafios que ele apresenta, que você é forçado a ignorar para fazer o texto acessível a um público lusófono, né? Mas uma coisa que eu sei dos sardos que eu encontrei no mundo é que eles falam italiano sem interferência. Tinha aqui um grande mestre, um nosso grande líder cultural aqui em Brasília, por muitos anos era o professor Giovanni Gambella, ele era sardo. Ele era até attaché cultural na embaixada aqui, depois ele fundou a Dante Alighieri verdadeira aqui em Brasília. Ele sempre escondia o fato que ele era sardo, porque é uma coisa que depois descobri no final da vida dele. Ele falou assim: eu falo sem interferência linguística, e os sardos de verdade, eles falam italiano sem nenhuma interferência. Lava meu celular mais uma vez. Mas então, queria só compartilhar isso contigo, com vocês. Muitíssimo obrigado, muito obrigado, professora Margarete, por esta oportunidade. Eu, que- Aprendi eu, muito. eu, eu que quero agradecer. Sobre o seu comentário, eu queria ler uma nota que eu botei aqui que eu fiz algumas notas a respeito dessa questão da tradução, e às vezes eu faço, mas assim, o meu editor, ele reclama muito, você faz muita nota, vamos tirar e tal. Até isso eu tenho que discutir com o diretor, com o editor, né? Eu falo, não, mas as minhas notas eu acho que são importantes. Eu botei, por exemplo,
Por exemplo, aqui na nota 7, eu falo assim, os vegetativos, que podem se derivar dos substantivos, adjetivos e verbos italianos em dialetos a ele correlacionados, podem ser bastante difíceis de traduzir para outras línguas. No caso desse vegetativo, derivado de um nome próprio, também denominado hipocorístico, eu poderia simplesmente traduzir para a forma carinhosa Pedrinho, porque eu estou explicando o leitor porque eu não traduzi Prededu por Pedrinho, porque eu queria deixar essa cor local, né? Mais uma vez que optei por não modificar a forma original dos nomes próprios, deixarei esses vegetativos em forma original, sempre que não houver grandes problemas interpretativos. Essa opção também procura deixar ressoar na tradução portuguesa a cor local do dialeto nourese. Então, quer dizer, de alguma forma eu tentei, mas é sempre muito difícil, como o professor colocou, deixar ressoar alguma coisa. Então, os nomes Prededu, Francesquedu, né? Eu tentei deixar lá para que o leitor pudesse se aproximar um pouquinho, né? Desse som, dessa cor local. Professor, quero só incrementar rapidinho, que é uma coisa que muitas pessoas não podem entender, até a Sardenha, linguisticamente, ela é um caldeirão, que o norte o povo eles falam, entre eles não se entendem. O norte da Sardenha fala uma língua e o sul da Sardenha fala outra. Eu sei disso Sim. porque o sul da Córcega e o norte da Sardenha falam o mesmo dialeto, a mesma língua. É muito interessante isso, muito complexo, né? Muito. E o que é complexo, mas ao mesmo tempo é a riqueza, né? É a beleza Exato. de a gente viver Exato. essas múltiplas vozes. A identidade cultural que é tão importante. Muito obrigado. Mille grazie. Obrigado. Grazie. Bom, na sequência tem a Marcele, depois o Alisson, e na fala da Marcele, se mais alguém quiser se inscrever, porque aí o nosso tempo também está se encerrando. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Eu sou aluna do William, sou muito feliz por ter ele como meu professor, a apresentação foi maravilhosa. Obrigado, Marcelo. E assim, eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante essa questão do professor ter falado que ela, a autora, né, ela é como uma artista, uma pintora, né, porque ela recria tão bem ali na escrita, com tantos detalhes ali, o lugar, a cultura e tudo mais, que é como se fosse um quadro mesmo, né? Eu me lembrei até de outros autores, como Flaubert e Proust também, que também recriam muito bem, assim, né? Essas questões do cenário, e eu amo isso, essa essência, assim, de esse cuidado de recriar, que nos leva realmente para esses lugares, né? Eu achei isso bem interessante. Poxa, obrigado, Marcele. Em Deleda, eu acho que ainda tem um outro detalhe, que é a criação da natureza, como eu enfatizei aqui no meu texto várias vezes, né? Eu acho que a Deleda é muito capaz de mostrar, e é uma característica dela, né? De mostrar como a natureza ela reage àquela interioridade humana. Isso em A Cidade do Vento, em outros livros a gente já tinha visto, mas a gente já vê, mas também Elias Portolu aparece. Em Elias Portolu é um pouco menos, é mais relacionado ao Elias próprio. Quando ele está com questões, ele vai lá para o bosque, ele parece que ouve o bosque falando com ele, então ela personifica a natureza. Agora, realmente, eu acho no Elias Portolu muito, muito lindo quando ela descreve a peregrinação para a festa de São Francisco, né? Eu acho muito lindo, porque é uma riqueza de detalhes. Ela fala do capim que está ali do dourado, de como é que os cavalos correm, e você se sente lá. Eu, pelo menos, me senti lá nessa peregrinação. E realmente é uma força que a Deleda tem, que é esse domínio da narrativa. Obrigada, Marcele. Professor Alisson. Obrigada, professor. Bom dia, Bom professor dia. William. Assim, o senhor falando de tradução, né, eu já peguei alguns textos para traduzir aqui, mas não de literatura, porque eu acho muito complexo, né, com certeza. E queria perguntar para o senhor, assim,
porque os textos que eu peguei são textos mais contemporâneos, né? Por exemplo, já peguei aqui para a FIP, Associação do Pai Eterno, aqui que tem, né, da Igreja Católica em Trindade, Goiás, e são textos do Papa Francisco, texto muito atual. E já naqueles textos eu encontrava dificuldades, né, de pegar palavras ou termos que pudessem se aproximar daquilo ali, né, para que o texto ficasse o mais compreensível possível. Agora, um texto literário, quais as dificuldades que o senhor já encontrou ao traduzir do italiano, sobretudo no que tange a questão dialetal, para o nosso português, e se o senhor acredita que sofreu alguma influência da região do Rio de Janeiro ao fazer a tradução? Quais dificuldades o senhor encontrou em pensar um texto literário e traduzir ele para o português? Uhum. Bom, os textos que eu tive a oportunidade de traduzir, tanto acadêmicos quanto esses dois da literatura e outros que eu tenho traduzido, mas que ainda não saíram e tudo mais, primeiro, independente do tempo, sejam da literatura ou de textos mais técnicos, por exemplo, o Pedagogias da Libertação, que foi escrito por 2 escritores italianos vivos, né? O Antônio Vigilante e o Paulo Vittoria. O Antônio Vigilante é de Foggia e Paulo Vittoria é de Nápoles. Então, eles escreveram um livro sobre 4 educadores e tudo mais. As dificuldades que eu tive, é um texto contemporâneo, mas, ainda assim, algumas dificuldades de algumas questões culturais que aparecem e você tem que pesquisar realmente, porque eles estão escrevendo no italiano standard, por assim dizer, né? Gosto de usar essa terminologia, é o italiano do Jornal Nacional, da RAI. Então, é mais, digamos, simples, entre aspas. E uma vantagem que eu tive, que eu conheço dos autores. Aí qualquer coisa eu ligava para lá e perguntava para ele, cá, isso aqui é isso mesmo? Né? Então, tinha essa vantagem, que eu não tenho, obviamente, com o Grazia Deledda, porque é um trabalho que eu tenho que fazer uma pesquisa. Então, a Deledda, ela escreve em italiano, embora ela traga algumas coisas no dialeto ali, que a gente tem que pesquisar, ela traz muitos nomes de alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes ela bota aqui o nome de um pão, aí eu pego, faço uma nota explicando que pão é esse, como é a característica desse pão, e deixo o nome como ela utilizou, né? Agora, claro, eu não posso ficar fazendo nota toda hora, explicando toda hora. Então, é mais assim esse momento. Então, quando eu não faço nota, eu tenho que arranjar um jeito de aproximar do português. Ou eu faço uma tradução que não é uma tradução idêntica ao que foi dito, mas uma tradução que mostra a relação com o que a gente conhece no Brasil, né? E é mais ou menos isso, eu faço isso. Agora, as dificuldades que eu também encontrei com a Grazia Deledda, ela faz referência a algumas coisas culturalmente, que eu fico na dúvida se o brasileiro vai saber ou não. Aí, às vezes, eu faço uma tradução mais explicativa, outro momento eu faço uma nota. Foi isso o que eu consegui fazer, né? Mas, obviamente, há trabalhos que eles são mais trabalhosos, né? Eles exigem muito mais da gente. Então, quanto mais distante for, por exemplo, se você vai fazer a tradução de um clássico, ele fica mais difícil você trabalhar sem notas, né? Então, imagina você traduzir Dante, ou traduzir Boccaccio, ou traduzir, né, Petrarca nem se fala, porque ainda tem a questão da forma do soneto, né, que o brasileiro tem que ser um poeta também, porque senão talvez ele não consiga, né, tem que ficar contando as sílabas ali. Então, essas foram as dificuldades que eu encontrei. Aí, como eu escrevi ali na minha apresentação, o italiano, e todas as línguas eu acho que tem isso em algum momento, mas eu acho que italiano, assim, às vezes ele é muito sintético, a forma dela escrever. E aí, às vezes, ele fala uma palavra e eu preciso de várias para dizer aquilo, né?
Então, eu tenho que saber como dizer isso sem estragar, digamos, a forma de narrar da escritora, sem trair a escritora, que eu acho mais difícil, né? Não trair aquilo que a escritora ela colocou, quis passar para a gente. Agora, claro, para terminar, eu acho que no fundo, é tudo uma grande interpretação, porque eu preciso, o tradutor, eu gosto muito de arte, né? E fico estudando várias coisas assim em relação à arte. E uma das coisas que eu aprendi é que assim, se você quer ser um grande fotógrafo, por exemplo, você não pode estudar só fotografia, você tem que estudar pintura, você tem que estudar escultura, né? E a mesma coisa com a nossa profissão. Se você quer ser um bom profissional de letras, se você quer ser um bom professor, se você quer ser e trabalhar nessa área, seja com tradução, com edição, seja lá como for, porque parece que não, mas a nossa área é bastante ampla, você tem que, eu acho que abrir os seus olhos para outras coisas do mundo, culturalmente falando, né? E isso vai formar você o máximo possível para que você, quando entrar na tradução, você ter olhos, sentimento, e eu vou ser um pouco piegas, mas dizer a palavra coração, para se abrir ao que você acha que naquele momento vai fazer mais sentido para o público da sua época. E por isso também as traduções elas envelhecem, né? Eu fiz essa tradução de Elias Portolum, mas certamente daqui a um tempo outro tradutor virá e vai fazer uma tradução mais próxima do mundo dele, por exemplo. Assim como, por isso que a gente traduz, aí tem vários tradutores de Shakespeare, vários tradutores de Dante, porque cada um está tentando se aproximar daquele autor à medida do seu tempo e também à medida de quem ele é, no momento da tradução, porque depois a gente também vai mudar. Obrigado, professor. Eu é que agradeço. Ok. Bom, nosso tempo, lamentavelmente, né, está terminando. Quero agradecer imensamente sua disponibilidade em vir apresentar o livro para nós. Espero que isso estabeleça também um início de uma parceria para novos encontros, para outros momentos. A área de italiano na Faculdade de Letras da UFG é pequena, mas a gente tenta movimentar bastante. Então, fazemos muito barulho, mais do que somos numericamente grandes. Mas, enfim, agradeço em nome de todos os participantes a sua disponibilidade, agradeço a participação de todos, da pessoa do professor Roberto Max, do professor Alisson, temos também aqui um colega de departamento da Faculdade de Letras, professor Anton Quintela, enfim, todos vocês, muito obrigado, espero que tenha sido um momento proveitoso. E agora ler o livro, né? Eu que agradeço pela gentileza de ser recebido, com tanto carinho, com tanta amorosidade, com tanta abertura, agradeço muito, também espero que a gente possa se encontrar novamente para falar de Deleda, também de outros autores, quem sabe, do mundo das culturas italianas. Perfeito. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde, uma boa semana para todos nós. Obrigado, boa tarde. Tchau, obrigado. Grazie mille. Tchau, tchau. Obrigada. Arrivederci. Arrivederci.